Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sigamos com nossa leitura. Hoje, segunda parte, a mais antiga religião do mundo, do livro de Jean Botero. No começo eram os deuses. Capítulo 3. O país sem retorno dos Mesopotâmios. A morte é um tema fúnebre e triste por si só. Contudo, se refletirmos bem, é inofensiva enquanto apenas falarmos dela. Um pouco como assistir a uma catástrofe da qual não somos vítimas. Tem algo de reconfortante, se não de involuntariamente agradável, para nos expressarmos com um certo cinismo. A morte, dizia um de meus velhos amigos, é algo que acontece com os outros. Esses outros, por ora, são os veneráveis habitantes da Mesopotâmia, os criadores há 6 milênios de uma alta civilização refinada, complicada, original e inteligente. E também os inventores, há 5.000 anos, do primeiro sistema de escrita, uma escrita extraordinariamente complicada, mas que lhes permitiu fixar lembranças e muitos detalhes de sua vida, além de pensamentos e vários aspectos de sua visão das coisas, relativos aos cerca de 30 séculos de duração de sua história, até as proximidades de nossa era. Graças a isso, e por termos a chave em seu território na época atual, cerca de 500 mil daquelas plaquetas de argila sobre as quais escreviam, podemos consultar esses arcaicos documentos e neles reencontrar as ideias e a expressão de sentimentos de nossos ancestrais identificáveis mais antigos. Em especial, desvelar ali a representação da morte e do pós-morte que haviam concebido. Ela é para nós ainda mais interessante, por praticamente não diferir quanto ao essencial da dos antigos israelitas registrada na Bíblia, o que nos permite entender melhor ambas, e pelo fato de nela reconhecermos sem dificuldade os contornos de nosso próprio imaginário da morte e do além. Também, por esse viés, os mesopotâmios se afirmam como os nossos mais antigos ancestrais reconhecíveis. Em sua imaginação, o mundo parecia uma imensa esfera cortada em duas. No plano diametral, pelo mar, tendo no meio como uma ilha, nossa terra, cuja parte principal e central era evidentemente seu país cercado de alguns subúrbios. Essa terra repousava sobre um enorme lençol de água doce que emergia por meio de poços e fontes. Eles o chamavam Apsu. Acima da terra, o hemisfério visível do global era chamado de Anu, e em cima, digamos, o céu. Simétrico, esse céu, mas invisível, e apenas postulado, em sua maior parte, encontrava-se o hemisfério de embaixo, que, diziam eles, o que nós poderíamos chamar de inferno. Ao menos no sentido etimológico e primeiro da palavra, as regiões inferiores. Para aplicar as origens e o funcionamento dessa enorme máquina redonda, eles foram levados a inventar toda uma sociedade de seres sobrenaturais, divindades ao mesmo tempo numerosas, politeísmo, e imaginadas com base no modelo do homem, antropomorfismo, mas em maior escala, com mais inteligência e poder, e sem as fraquezas que nos assaltam, a doença, a decadência da idade e a duração limitada da vida. Uma parte desses deuses ocupava o em cima, outra parte o embaixo. Todos eram reagrupados em uma única hierarquia, igualmente copiada do modelo humano em vigor nesse velho país. A organização monárquica no topo, os detentores do poder supremo e, abaixo deles,
como em uma imensa pirâmide, os deuses de segunda categoria, que exerciam seu poder de governo sobre as diferentes partes do universo. O Sol, a Lua, cada estrela ou constelação, as chuvas, os ventos, as tempestades, o brotar das plantas, o crescimento dos animais, o cio amoroso, o curso dos rios, o regime do mar, etc. Como nós, dividiam-se em dois eixos e supostamente tinham entre si as mesmas relações que nós, esposos e esposas, pais e filhos com frequência estavam de acordo, mas às vezes se desentendiam e eram heróis de inúmeras histórias, muitas delas escabrosas, imaginadas como mitos explicativos para os mistérios que nos atormentam. Os deuses fizeram o mundo como uma espécie de gigantesco reservatório de bens de consumo e de uso, que era possível obter por meio do trabalho, Eles criaram os homens para assegurar esse trabalho e para fornecer-lhes, assim, tudo do que precisavam para uma vida opulenta, feliz e sem preocupações. Templos magníficos, banquetes cotidianos, festas, roupas suntuosas, joias, estátuas e imagens fascinantes a representá-los. Na qualidade de patrões dos homens, não era o caso de os deuses se divertirem atormentando-os e testando-os, mais ou menos viciosamente por meio de doenças, sofrimentos e aborrecimentos de toda espécie, que são nosso pão cotidiano. Assim, para explicar a ocorrência súbita e constante desses males, eles tinham sido atribuídos a seres sobrenaturais, inferiores aos deuses, que nós chamaríamos de demônios, que pilhavam a terra aqui e ali, mas à vontade em locais desertos, de onde saíam como salteadores para se lançar sobre suas vítimas. A morte em si mesma era aos olhos deles o destino dos homens. Quando os deuses os criaram, tomaram o cuidado de dotá-lo de todas as qualidades necessárias para realizar com eficácia seu papel inato de trabalhadores, porém com o intuito de distingui-los radicalmente de si mesmos, para que jamais lhes viessem à mente a ideia de se alçar ao lugar de seus senhores. Eles os tinham feito de argila, matéria a qual deveriam retornar ao fim de um tempo, pois na língua do país, morrer também dizia retornar à sua argila. Alusão às ossadas que se transformam, ao fim, como ainda dizemos, em pó. Quando Gilgamesh, na famosa epopeia que leva seu nome, após o falecimento prematuro de seu melhor amigo, Enkidu, e tomado por um violento sentimento de rejeição em relação à sua morte terrível, e começa a buscar ansiosamente o meio de obter uma vida ininterrupta, ele se lembra de que os deuses, outrora, haviam concedido uma existência imortal ao herói do dilúvio, colocando-o separado dos outros homens na extremidade do mundo, e parte à custa de imensos perigos para unir-se àquele privilégio e perguntar-lhe como obter a mesma vantagem. Chegando à mais longínqua margem do grande mar que circunda a terra e que o separa da residência do bem-aventurado, encontra diante de si uma mulher misteriosa que lhe diz, como que para desencorajá-lo: "Para onde você corre assim, Gilgamesh? Você não obterá a vida sem fim que ambiciona. Quando os deuses criaram os homens, eles os destinaram à morte, reservando apenas para si próprios a imortalidade. A morte era, portanto, um mal cruel e terrível, uma vez que Gilgamesh tinha inutilmente afrontado provas tão formidáveis para tentar evitá-la. Mas era inelutável para todos. Era o destino dos homens. Outrora, antes do dilúvio, a vida deles fora bem mais longa, acreditava-se,
Citavam-se antigos personagens que tinham vivido milhares de anos. Depois, porém, os deuses lhe deram uma duração muito mais limitada, a centenas de anos no máximo, e nenhum de nós, desde então, podia esperar ultrapassar em muito esse tempo. O que se passava no momento em que, chegado ao termo de sua vida, um homem realizava seu destino morrendo? Em que, precisamente, consistia a morte? Os filósofos gregos contribuíram para estabelecer uma tese que considera o homem composto de uma matéria, o corpo, e de uma forma, a alma. Em virtude disso, define-se tradicionalmente a morte como a separação da alma e do corpo. Mas aos olhos dos mesopotâmios, como aos dos israelitas, e até mesmo, para não mencionar apenas estes, aos dos gregos antigos, anteriores a Platão e Aristóteles, essa dicotomia não existia. E o homem era um ser simples, um corpo vivo, feito assim a um só tempo para a presença do sangue em suas veias e pelo sopro em suas narinas. Quando todo o sangue desertava de seu corpo, quando o sopro não voltava e expirava pela última vez, o homem morria. O duplo sombrio e violável do defunto. Desde então, dele nada mais restava a não ser seu corpo sem vida, imóvel, aparentemente mergulhado em sono profundo. Seu cadáver, como era bem sabido, esse corpo se corromperia pouco a pouco. Os mesopotâmios ignoravam a mumificação. Isto é, dele só restava no final das contas o esqueleto cujos ossos acabavam em argila, em pó. Seria então preciso pensar que ele havia, no mesmo momento, retornado ao nada? Essa ideia do nada, no sentido profundo do termo, é uma abstração filosófica e, como tal, inacessível ao caso toda a totalidade dos homens. Não era, portanto, o caso de se redefinir a ela. Tomava-se a coisa por um viés bastante diferente. Era comum naquele tempo e país o mesmo que ocorre em toda parte e sempre quando revemos os finados após a morte, em sonho especialmente, em nossas lembranças ou ainda em assombrações, aparições, que estimamos patológicas e de pura construção imaginativa, como devaneios, mas cujo caráter real, objetivo, além de mental, não se lograva esgotar. Logo, o que se via existia como era visto. Concluía-se disso que após a morte, além do corpo destinado à decomposição e ao retorno definitivo à terra, subsistia por longo tempo algo do defunto, algo idêntico à visão que ele se guardava, em sonho ou de outra maneira, uma espécie de decalque de duplo sombrio, de volátil, com formas esfumadas e mais ou menos rarefeitas. Aquilo que nosso folclore ainda chama de fantasma, sombra, espectro, alma. Era como um novo estado incerto, quase real, vaporoso, vago, a que a morte tinha reduzido o defunto, todos os defuntos, sem exceção. Era chamado em sumério de Gedim e em acádio de Vetimo. E o que ocorria a ele depois de finado? É preciso recordar que os antigos mesopotâmios, diferentemente de outros povos que conservavam artificialmente seus mortos, que os queimavam ou que os expunham para que se destruíssem, jamais conheceram outro tratamento do cadáver que não fosse a inumação. Ponham-no na terra, nu, em grandes jarros ou caixotes de argila, em fossas ou em sarcófagos de pedra. Logo, o local tradicional do enterro era a casa paterna, principal teatro da vida familiar. Nessa cultura patriarcal reservava-se uma ala,
desse edifício, talvez aquela que servisse também como capela doméstica, e ali se punham sob a terra os defuntos, mantendo assim reunida materialmente a família inteira, passada e presente. Apenas nas grandes cidades e em caso de sobrecarga, reservavam-se, separados das habitações, cemitérios e necrópolis, nos quais se acumulavam as sepulturas. Nessas o cadáver dormia para sempre, palácio de sono, túmulo do repouso, residência eterna de Senaqueribe, rei do universo, rei de Assur. Diz uma inscrição encontrada sobre o sarcófago desse rei, 681 a.C. O cadáver dormia, e era preciso deixá-lo dormir, deixá-lo repousar em sua tumba, sem jamais perturbar sua ossada. E não se tratava mais dele. Sua sorte estava definitivamente selada. Descida de Estar aos infernos. Mas o que acontecia com o duplo, o fantasma, o espectro? A partir do momento em que se punha na terra o cadáver correspondente e assim se introduzia embaixo aquela parte ainda palpável do homem morto, pensava-se que seu fantasma havia alcançado a imensa caverna de Ki, do inferno, do hemisfério inferior do universo, para passar de algum modo com todos os espectros ali reunidos, desde o primeiro morto, a jurisdição dos deuses de embaixo, após ter atestado em vida sob a dos deuses de em cima na terra. Essa introdução do morto em seu novo meio, com o enterro, era considerável indispensável. Acreditava-se que o cadáver abandonado propositalmente, acidental ou sobre o solo, e não enterrado, perdido e morto de sede no deserto, por exemplo, ou tombado em um campo de batalha, desprendia-se um fantasma errante e desorientado, incapaz de chegar por si mesmo à sua definitiva morada subterrânea. Por isso, tornava-se cruel, vingativo, malfeitor, pronto a lançar-se sobre qualquer passante o seu alcance para infligir dores ou angústias. O respiradouro subterrâneo da tumba não era, contudo, a única via imaginável para chegar ao embaixo. Observando-se o movimento eterno do Sol, que nasce e sai da terra pontualmente todas as manhãs, em uma extremidade do mundo, e que depois, ao realizar sua trajetória, volta à noite à terra, no outro extremo, para reaparecer no dia seguinte, em seu ponto de partida, concluía-se que existia um extremo ocidente do mundo, para além do mar, que circunda a terra, uma entrada para o inferno. Para essa entrada, o astro passava para refazer. Por essa entrada, o astro passava para refazer à noite, embaixo, ao inverso o caminho que percorria de dia, em cima, e sair novamente no dia seguinte no leste. Mas esse caminho que atravessava o enorme e insuportável deserto arábico ao oeste da Mesopotâmia não passava em suma de uma variante, de uma espécie de prolongamento imaginado da descida ao embaixo, pelo orifício da tumba. Essa grande região dos mortos era figurada como uma enorme caverna escura, silenciosa, úmida, barrenta, à imagem daquelas que podem ter sido exploradas nas regiões montanhosas do norte e do leste do país. Ao mesmo tempo, essa gruta gigantesca era concebida com base no modelo das grandes cidades, cercada de muralhas, dentro das quais os mortos
deviam permanecer trancados, acadeado para sempre. Um guardião implacável vigiava a porta da entrada, e no meio dessa cidade infernal, ao fundo, fora depositada a morada dos deuses do embaixo, o palácio deles. A um só tempo esplêndido como todos os palácios, e triste como tudo que podia haver nos abismos silenciosos da terra. Essa enorme concentração, uma geração após a outra, de multidões de velhos mortos, era chamada de grande embaixo, grande local, grande país, grande aglomeração. Era também chamada devido ao caráter irreversível do perecimento de país sem retorno. Os deuses que o governavam foram por muito tempo imaginados como comandados por uma rainha, Ereshkigal, dama do grande país. Mas outra mitologia associava a ela como esposo e, portanto, como soberano do inferno, um deus chamado Nergal. Eles eram assistidos por um determinado número de divindades, entre as quais um conselho superior de 7 magistrados, os Anuna. Entre as quais o conselho superior de 7 magistrados, os Anuna. O início de um poema mitológico famoso, a descida de Ishtar aos infernos, conta como essa deusa de em cima, patrona do amor livre e desse modo caprichosa, agindo a seu bel prazer, decidiram um dia visitar o inferno, visando talvez conquistá-lo, o que de sua parte nada tinha de surpreendente. No país sem retorno, domínio de Ereshkigal, Ishtar, a filha de Sim, decidiu um dia partir. Decidiu partir a filha de Sim para a morada escura, a residência do grande local, a morada de onde jamais retornam os que lá entraram, pelo caminho de ida sem volta, a morada em que os recém-chegados, privados de luz, sobrevivem apenas de humus, alimentados de terra, afundados nas trevas, sem jamais ver o dia, revestidos como pássaros de uma farpela de plumagem, enquanto sobre ferrolhos e batentes se acumulam a poeira. A continuação da história de Ishtar fornece mais alguns traços interessantes em relação à sorte dos fantasmas, tendo alcançado a porta da grande aglomeração. Eram, como ela, ali introduzidos, mas despojados de tudo, de maneira a chegar ao fim de seu último caminho nus, sem nada, radicalmente debilitados e semelhantes ao seu próprio cadáver nu. Parece até que mesmo que, como ocorria em cada país, como todos os estrangeiros recém-chegados, eles eram notificados sobre as leis e os costumes que regeriam, a partir de então, sua existência nesta última pátria. Esse aviso que os fixava em seu novo estado e decidia sua sorte para sempre foi às vezes confundido com um julgamento liminar. Mas, em primeiro lugar, nada indica que alguma vez houvesse julgamento no sentido próprio da palavra, isto é, fundado na conduta da moralidade da vida, em que uma religião, que diferentemente da religião da Bíblia, por exemplo, de maneira alguma levava a que se considerasse o peso da moral e a da boa conduta, um julgamento, como esse não poderia ter sentido. Aqui, contudo, confrontamo-nos com um ilogismo. Os reis conservavam sua posição até dentro da tumba. De um lado, considerando-se o caráter inicialmente negativo da existência dos fantasmas,
aquela espécie de despojamento de tudo o que constituíra a vida deles e de torpor sem fim, devia ser idêntica para todos. É o que parecem revelar muitos textos. Entretanto, parece também que nessa cultura, ao mesmo tempo tão hierarquizada e resignada, na qual se admitia, tomando por inevitável e natural, que houvesse diferenças sociais e econômicas profundas entre o rei e seu entorno, de um lado, e seus súditos, de outro, e até mesmo entre a classe alta e a população. Imaginou-se com que frequência que essas diferenças se estendiam forçosamente embaixo. Temos uma famosa e sinistra prova disso nas célebres tumbas reais descobertas em Ur, nas quais foram enterrados os soberanos dessa cidade por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Em torno de cada esqueleto real foram encontrados, costume que caiu em desuso, não apenas grande quantidade de objetos feitos de ouro e de outros materiais de valor, como também os restos de um grupo de pessoas, 2 ou 3 vezes cerca de 50 corpos, uma vez quase 75, evidentemente sacrificadas para acompanhar e servir o seu senhor no além. Isso significa que ao menos os reis conservavam após o perecimento sua posição com todas as vantagens. Água para aplacar a sede do morto. Com base nesse modelo, foi possível conceber a quantidade de existência dos fantasmas, não uniforme nem idêntica para todos, como a princípio seria esperado, mas variável e comensurada, não à conduta de cada um, mas à sua condição primeira aqui embaixo. Entretanto, repito, não temos nenhum vestígio seguro de um julgamento que tivesse intervindo para introduzir essas diferenças comandadas pelo comportamento dos interessados, assim como nada temos que nos autorize a pensar que essa nova existência dos falecidos embaixo pudesse um dia ser interrompida por uma revivência, uma ressurreição qualquer. A sorte dos fantasmas das sombras, suspensa em sua morte, se achava para sempre fixada. Somente o herói do dilúvio recebera dos deuses o excepcional e incomunicável privilégio de uma vida sem fim. Mas os próprios deuses, como que para furtá-lo aos outros não privilegiados, haviam-no transferido para uma última extremidade do mundo. Além dele, mas trata-se aí de casos particulares, alguns raríssimos personagens dos tempos antigos, 2 ou 3 soberanos, haviam sido divinizados pela devoção de seus admiradores, alcançando assim a imortalidade dos deuses. Tammuz, Gilgamesh em especial. Tammuz e Gilgamesh em especial. A solidariedade familiar que associava as tumbas à casa paterna também desenhava um papel após a morte. Era difícil não imaginar a débil e morna existência dos falecidos com base no modelo atenuado de nossa vida, aqui assim como nós, neste mundo. Os mortos também precisavam de um mínimo de alimentação e de bebida para sobreviver, mas em quantidade bem menor, devido ao caráter entorpecido e reduzido de sua nova existência. E era a linhagem deles que cabia fornecer-lhe essa alimentação e bebida reduzidas ao mínimo, e em suma mais simbólicas do que reais. E o responsável maior por tal dever era o primogênito da família, aquele que chefiava. Inicialmente, diversas oferendas eram introduzidas junto ao cadáver na tumba,
para os soberanos e pessoas de alta classe. Elas deviam ser numerosas e de grande valor, como nos mostraram as tumbas de Ur, nas sepulturas mais modestas, que os escavadores exumam as centenas. Essas esmolas podem faltar, em particular, entre os mais desvalidos, e são normalmente reduzidas ao mínimo, sempre simbólicas. Às vezes, um selo, um colar, um grampo de cabelo, ou considerados mais por seu valor de talismãs, a fim de proteger o morto durante a sua viagem rumo ao embaixo, do que por uma utilidade imediata. Assim, em Uruk, encontrou-se uma vez uma tumba sobre o peito do morto, uma tabuleta cuneiforme marcada com prescrição contra doenças de pele, e outra vez transcrita de uma espécie de grande dicionário, já conhecido por outras vias, uma lista de nomes de pássaros, considerando que naquele país a escrita, assim como a leitura concomitante, devido à sua dificuldade, se limitava aos especialistas. Há poucas chances de que os modestos defuntos em questão tenham sido, em vida, capazes de ler e compreender essas tabuletas, razão pela qual falei de talismãs. Encontra-se também, com frequência, alguma louça, às vezes com restos de alimentos, humildes provisões de estrada, por meio das quais quisera-se atender às miseráveis necessidades do morto ao longo de sua viagem. Havia, aparentemente, auxílios regulares ou ocasionais, concedidos aos mortos em seu sepulcro, especialmente água, derramada sobre eles para aplacar-lhes a branda sede. Em algumas tumbas foi encontrado um dispositivo, uma espécie de tubo, que permitia fazer escorrer um pouco de líquido até o morto em seu habitáculo subterrâneo. Conhecemos, enfim, uma verdadeira instituição que reunia os vivos e os mortos em torno de uma refeição em família, para demonstrar e confirmar a solidariedade desta. Uma vez por mês, no mínimo, e em algumas outras ocasiões irregularmente, no momento em que, no final do seu ciclo mensal, os mesopotâmios tinham um calendário lunar, a lua, ao desaparecer, evocava o fim das coisas. A família se reunia para uma refeição chamada Kispu, e os mortos eram convidados. Preparavam-se até mesmo assentos para eles e reservava-se sua porção. Assim, por todos esses meios, assegurava-se sua manutenção. Os mortos eram sensíveis a isso, e em troca podiam interceder junto aos deuses infernais em favor dos parentes que permaneceram na terra. Achando-se próximos dessas divindades, na mesma grande aglomeração, eles tinham, acreditava-se, a possibilidade de se dirigir a elas, no intuito de obter favores para os seus descendentes. Parece até mesmo que, considerando essa proximidade e esse convívio, tenha-se atribuído a eles acessos particulares e segredos relativos, sobretudo ao futuro. Existiam especialistas, em particular mulheres, que sabiam fazer os mortos subirem de volta para interrogá-los em relação ao porvir. O sal e a tamargueira,
afastam os espectros. Tocamos aqui em um novo ilogismo da mitologia, sendo a morte definitiva e a estadia dos defuntos, justamente chamado de país sem retorno. Os finados deviam logicamente permanecer para sempre trancados por detrás das muralhas da grande aglomeração, que a imaginação por vezes septuplicava em círculos concêntricos, para torná-las ainda mais formidáveis e intransponíveis. E, no entanto, há mulheres dotadas do poder de fazer os espectros subirem de volta, no intuito de consultá-los. De resto, essa saída e o retorno dos mortos se conciliavam com a experiência dos sonhos, no decorrer dos quais eles eram revistos, e das assombrações que se pensavam provirem daqueles. Esse modo de retorno era exercido principalmente quando os finados não estavam contentes com a manutenção assegurada pela família com o esquecimento ou a mesquinhez de seus descendentes. Eles se uniam então à corte dos espectros errantes, que nunca haviam sido enterrados e que vagabundeavam raivosamente pela superfície da terra, semelhante aos demônios, e capazes de se lançar sobre qualquer um para saciar sua vingança. Esse é um capítulo que nossos documentos ilustram com abundância: a nocividade dos mortos. Imputavam-se a eles de bom grado perturbações nervosas ou psíquicas, mas ninguém sabe as razões dessa especialização. Chamava-se a isso de mão de um fantasma, ou em outros termos, de seu poder, sua intervenção. Nós diríamos síndrome do espectro. Eis, por exemplo, uma enumeração de males a eles atribuídos. Se a mão de um fantasma apoderou-se do doente, ele sofre de manifestações epiléticas, de sonambulismo, de instabilidade de humor, de arrepios, de medo, de angústia, ou seus ouvidos zumbem, ou ele permanece mergulhado em grande desespero, esquece o que acabou de dizer, ou não para de falar consigo mesmo. Sua conduta é vacilante ou titubeante, fica permanentemente indeciso e ausente, muda sempre de opinião e de resolução, tem terrores noturnos frequentes, ou então durante todo o dia permanece abestalhado ou se lamenta. Está com frequência envolvido em brigas em sua casa e em alterações fora dela, e mostra-se tão desagradável em relação aos que o cercam que todos os execram. Outros demônios também provocam no homem diversas doenças ou desordens. Mas, como se vê, o espectro a eles associado na etimologia dos males era mais especializado, se assim se pode dizer, na psicopatologia. Contra todas essas nocividades foram estabelecidos procedimentos de ordem litúrgica que entrelaçaram manipulações de orações, imploravam a intervenção dos deuses para os mortos. Calculara-se assim uma dúzia, pelo menos, desses exorcismos que despertam grande interesse pelo fato de que ainda percebemos neles inúmeros traços próprios à mitologia da morte e dos mortos. Ou bem significava contente, como em outros casos, de expor os deuses, o desamparo do doente, suplicando-lhe que interviessem para dissipar a causa. Ou bem se
utilizavam diversos produtos de ordem mineral, água, sal, etc., ou botânica, tamargueiras e muitas outras plantas, em especial, cujo uso tinha a reputação de afastar os espectros. Um pouco como empregamos citronela para repelir mosquitos. Ou então, se confeccionava em madeira, por exemplo, uma estatueta que supostamente representava e, portanto, substituía o defunto e que era lançada ao fogo para desaparecer pelo próprio fato de ser consumida. Essa imagem podia também ser posta sobre uma pequena prancha, que fazia às vezes de um barco, e era levada pelo rio e naufragada. Suprimiam-se assim o morto representado e as ameaças de sua cólera. Podia-se também conjecturar que, como o fantasma em questão tinha razões para mostrar-se perverso, era preciso acalmá-lo, suprimindo tais razões. Se ele se queixasse de seus descendentes, negligenciavam a modesta manutenção que lhe era necessária. Preparavam-lhe algumas oferendas para apaziguar sua fome. Se estivesse entre aqueles mortos abandonados, sem sepultura na superfície da terra, podia-se enterrá-lo, representado por meio de uma estatueta ou até mesmo indo mais longe, adotá-lo, por assim dizer, post-mortem, nas linguagens da própria família, oferecendo-lhe ao mesmo movimento, sempre sob a forma de uma daquelas inúmeras maquetes ditas de substituição, muito usadas em magia e em exorcismo, um lugar na própria sepultura familiar. Fantasmas invejosos dos vivos. Enfim, e esse não é o menos curioso dos ritos. Podia-se ainda confiar o morto ao deus Dumuzi, Tammuz, que de acordo com o ritual antigo supostamente morria, ou dizendo de outro modo, descia aos infernos, uma vez por ano, para subir de volta 6 meses depois. Pedia-se a esses deuses, patrono do gado miúdo e dos pastores, que mantivesse o fantasma sob sua autoridade e proteção pastoral, e que assim o levasse até a extremidade ocidental do mundo, para reintroduzi-lo no inferno e assegurar-se que ali permaneceria devidamente trancafiado. Antes de concluir, podemos ainda evocar uma última contradição da mitologia, a propósito do embaixo, do inferno. Temos textos que apresentam, sobretudo, como um lugar sombrio, triste, tenebroso e melancólico, onde os mortos, entorpecidos ou levando uma existência larvar, passam o tempo a lamentar a vida que levaram na terra, culminando com a nostalgia, as próprias lembranças. Os fantasmas ali são, antes de tudo, inativos, imóveis, sofridos. Outros documentos, ao contrário, os retratam não apenas como potencialmente perigosos para os homens, mas também como perversos, invejosos dos vivos e cheios de ódio contra eles, sem motivo. E como que, por natureza, o Estado. Um deles, da primeira metade do primeiro milênio antes de nossa era, é especialmente bastante curioso. Ele conta como em sonho um filho do rei descera do inferno e encontrado uma espantosa corte de demônios, cada um mais horroroso e temível que o outro, sendo de maneira verdadeiros monstros,
terríficos e ameaçadores. Namtar, destino fatal, tenente do inferno e executor, cestra a cabeleira de um homem de pé, enquanto brandia com sua destra um gládio, como que para degolá-lo. No meio dessa corte, o soberano do reino embaixo, Nergal, sobre seu trono real e ornado com sua tiara, verdadeiramente magnífico, movia a cabeça, inflava a voz de trovão em fúria e, semelhante à tempestade por causa dos estragos, erguia com sua voz ameaçadora seu cetro divino, mais perigoso que uma víbora de chifres, mostrando-se a tal ponto terrível que diante dele o próprio inferno era inteiramente tomado de espanto e mantinha-se em silêncio absoluto. Abra sua porta para me deixar entrar. Trata-se de um quadro bastante diferente do além e que se aproxima em suma, das terríveis pinturas feitas dele antigamente por pregadores enfáticos ou por outros devotos enfurecidos. Cheguei a pensar que esses dois quadros, afinal contraditórios, constituíam os termos de uma evolução, de uma mudança de imagem da condição dos mortos. Primeiramente, apenas negativa e baseada na constatação de que a morte nos tira tudo e nos mergulha em uma espécie de torpor indefinido. Depois, explicitamente agressiva e fundada em algo como uma inveja dos modos em relação aos vivos, dos mortos em relação aos vivos, uma forma de ódio vingativo que os frustrados sentem em relação aos bem providos. Mas não estou de modo algum certo disso, uma vez que o poema A Descida de Ista aos Infernos, anteriormente citado, apresenta alusões bastante claras a dois aspectos antipódicos do inferno. O primeiro, os mortos caídos nas trevas, como pássaros noturnos refugiados em alguma gruta, silenciosos, imóveis, lúgubres, temerosos, figuram a parte inicial do referido documento. Contudo, um pouco mais adiante, quando a deusa chega diante da porta fechada do inferno, ela ameaça o porteiro para que a abra. Abra sua porta para deixar-me entrar. Martelei sua porta até quebrar-lhe os ferrolhos. Sacudirei os alizares até demolir os batentes, os vivos. Na realidade, trata-se uma vez mais de uma contradição, um ilogismo da mitologia, que explorava alternadamente os diversos aspectos da morte e do destino dos mortos. Toda a mitologia mesopotâmia, ou melhor, todas as mitologias, estão cheias de antiteses, paradoxos e ilogismos. Mas eles de modo algum impedem que em seu conjunto a representação da morte e do além feita pelos antigos mesopotâmios em função da sua própria visão do universo e da hierarquia de valores tenha algo em si de coerente e lógico. E talvez essa imagem do além
não esteja tão distante daquela que nos transmitiam em minha infância. Estou falando de longe. A única diferença verdadeira é nossa discriminação moral entre os mortos virtuosos e aqueles que não foram, e sua separação geral, sendo estes destinados a um inferno subterrâneo análogo ao dos antigos mesopotâmios e aqueles alojados em cima no céu. O que faz com que também, quanto a esse aspecto, mediante uma longa e interessante evolução, ainda sejamos netos da velha Mesopotâmia. E assim concluímos esta parte e logo em seguida você terá a terceira parte. Capítulo 3, o país sem retorno dos Mesopotâmios, é o último capítulo da segunda parte, a mais antiga da religião do mundo. Do livro, no começo eram os deuses. Este é o 6º booktuber. Vejam os que vieram antes, aguardem os que virão depois. Inscreve-se no canal, curta, comenta e compartilha. Entra para o clube de canais, Elcia Macedo Academy. E